tenda da congregação. Só até aqui. Então tinha um altar na porta da congregação e eles levavam um touro, ou um cabrito, ou uma ovelha. E esse animal era sacrificado. Você viu que ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça desse animal, antes desse animal ser sacrificado. Isso era o tipo de transferência, como se ele estivesse dizendo naquele momento: os meus pecados estão sendo colocados sobre esse touro, sobre esse cabrito. E esse animal era sacrificado, né? O sangue era derramado e aspergido sobre o altar de Deus. Então Deus, desde o Velho Testamento, vem ensinando ao seu povo, para que o pecado do povo fosse perdoado. Um inocente tinha que morrer. Naquele momento, quem era o inocente? O touro, o cabrito ou o bezerro. Até Jesus chegar, Deus foi ensinando o seu povo assim. Quando Jesus chega na terra, João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora não seria mais sacrificado nenhum animal para perdoar os nossos pecados, porque Jesus é o único inocente que veio para a cruz para perdoar os nossos pecados e oferecer perdão e relacionamento com Deus. O que isso nos mostra? Que Deus é santo, que nós somos pecadores e que Deus leva o pecado a sério, porque Ele poderia perdoar de diversas maneiras, mas veja como o que Deus usa para perdoar: um inocente morrendo no lugar do faltoso. Isso já foi feito na cruz. Hoje, todos nós temos acesso a Cristo para pedir perdão pelos nossos pecados e sermos perdoados das ofensas que nós cometemos contra Deus. Então vamos orar? Senhor, nós não estamos mais na tenda da congregação, não existe mais um altar do sacrifício, mas o trono de Deus permanece nos céus e o sacrifício do inocente já foi feito em nosso lugar, há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor enviou o Teu Filho Santo, sem pecado, pagando alto preço na cruz do Calvário, para que a gente tivesse acesso ao Senhor e pudesse falar com o Senhor e pudesse chorar aos Teus pés e pudesse cantar louvores ao Teu nome, Senhor. Obrigado por esse sacrifício. E nós queremos nesse momento colocar os nossos pecados diante do Teu altar, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados e gratos porque o Senhor não nos punirá pelo pecado confessado, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. Já está pago os nossos pecados na cruz. Obrigado por essa rica oportunidade da relação do Deus que é santo com o pecador, que sou eu e que somos nós. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, os pecados dos nossos filhos. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a gente não sabe o que nós estamos fazendo. Obrigado, porque a Tua palavra nos ensina que todo pecado confessado é perdoado e não se toca mais nesse assunto, porque perdoado está na cruz do Calvário. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. E com ele seus jardins, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais
e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Fiquemos em pé, irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 95 e vamos ler do verso 1 até o verso 7. Salmo 95, do verso 1 até o verso 6. O que fazer depois de perdoados por Cristo? O salmista diz o que nós devemos fazer. Salmo 95, do verso 1 até o verso 6. Ele diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com gratidões no coração ou ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O convite é de adoração e nós vamos fazer isso a partir das canções que nós vamos cantar. Não esqueça que tudo que você está cantando é para Ele, em gratidão, porque Jesus pagou por nós, perdoou os nossos pecados, diz que está conosco, que é o Emanuel, Deus conosco, está conosco até os últimos dias e vai nos receber no dia que a morte chegar para nós. Essa é a nossa esperança, por isso que nós vamos cantar o seu nome, o nome de Cristo. Vamos louvar a Deus. Cantemos ao Senhor, toda a honra, glória e força seja dada ao Leão de Judá. Vamos bater palmas ao Senhor, vamos cantar com alegria, pois só Ele é merecedor de toda a honra. A honra, a glória, a força sejam dadas ao Leão de Judá. A honra, a glória, a força sejam dadas ao Leão de Judá. Ele é o Rei que venceu o inimigo. Em seu nome, o inferno cairá. Toda a terra se prostra diante de sua glória. Ele é o Rei, o Senhor, Deus Jeová. A honra, a
glória, a força, sejam dadas ao leão de Judá. A honra, a glória, a força, sejam dadas ao leão de Judá. Ele é o rei que venceu o inimigo. Em seu nome, o inferno cairá. Toda a terra se prostra diante de sua glória. Ele é o rei, o Senhor, Deus Jeová. Bem forte, a honra ao Senhor. A honra, a glória, a força, sejam dadas ao leão de Judá. A honra, Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, ao leão de Judá. E cantemos ao Senhor, pois no dia da vitória, e que virá o nosso Senhor buscar o seu povo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Cantemos assim. assim como a noite guarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres no mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novos céus e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória e que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para nos levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. E o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. Novamente. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. E é a força do seu povo. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. O dia da vitória e que virá meu Salvador. Se Jesus
Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Pode sentar, queridos. Ó Deus, Tu és o meu refúgio, a minha força e a minha fortaleza. Cantemos assim ao Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre estás. Eu Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. E o pastor de Israel, o guarda de Sião, cantemos assim ao Senhor. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. E o Senhor está no controle de todas as coisas, no céu, na terra e no mar. O nosso Deus controla, pois Ele é soberano sobre todas as coisas. Cantemos ao Senhor e digamos que a Sua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Tua palavra
desce em plena terra seca e nela faz surgir verdes pastos, como um vale que desce em plena terra seca e nela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Irmãos, chegamos no momento do ofertório e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 35, e vamos ler alguns versículos. Deixa eu explicar de novo algo importante. Na saída do Egito, a gente já viu que Deus mostrou para o povo como eles poderiam ser perdoados. Mas Deus também disse a eles: eu vou estar no meio de vocês. Quando Deus liberta eles do Egito, era para a terra prometida. Mas houve uma peregrinação pelo deserto até chegar na terra prometida. E Deus também ensinou a eles: vocês vão caminhar até a terra prometida que eu vou dar a vocês, mas eu vou estar no meio de vocês. Nessa peregrinação que durou 40 anos, eles moravam em tendas. Paravam, levantavam as suas tendas, e depois Deus mandava eles levantar acampamento e irem caminhando até a terra prometida. Eu pedi para Getúlio separar uma foto do que foi a moradia deles. A foto foi baseada no texto bíblico, né? O texto diz que Deus também pediu para que eles fizessem o tabernáculo. É mais ou menos aquela foto ali. Eles moravam ao redor, e no centro da moradia deles havia o tabernáculo, construído por eles. O local onde eles faziam os sacrifícios, e através desse tabernáculo Deus dizia: eu estou no meio de vocês. Vocês moram em tendas, eu também tenho a minha tenda de habitação. Então era no centro da cidade, digamos assim. E eu queria ler o texto de Êxodo, porque tem uma ordem muito bonita da parte de Deus para a construção desse tabernáculo que está aqui. Por isso que eu pedi para Getúlio botar foto, para você ler o texto e entender o que eles fizeram. Êxodo 35, versículo 4 a 9. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel:
esta é a palavra que o Senhor ordenou a vocês, dizendo: tomai tudo o que vocês têm e dei uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente o trará para oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas vermelhas, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromáticos, pedras de ônix, pedras de engaste para a roupa sacerdotal e para o seu peitoral. Versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu esforço e para suas vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e eles trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Só até aqui, gente. Deus disse: faça o tabernáculo, e quem vai fazer é vocês. Façam doações para construir o tabernáculo. E o texto diz que eles fizeram isso de todo o coração. E por que era de todo o coração? Porque Deus estava na presença deles. Deus precisa de ouro, irmãos? Claro que não. Deus precisa de prata? Claro que não. O que Deus queria deles era um coração grato, porque era uma construção que simbolizava a presença de Deus no meio deles. Por que nós compartilhamos hoje os dízimos e ofertas se não tem mais um templo onde Deus habita? Deus habita em mim, habita em você. Não tem mais uma construção feita por mãos humanas, onde a gente diga: ali está a casa de Deus. Não tem mais. E por que nós doamos? Por conta do avanço desse reino que é espiritual, que Deus chama a gente para fazer esse reino avançar e fazer esse reino crescer. E nós só fazemos isso com a nossa fidelidade e com os nossos esforços. E você veja que desde o Velho Testamento, Deus só recebe aquele que dá com alegria. Eles estavam com gratidão no coração, porque eles entenderam a beleza da presença de Deus no meio deles, como nós hoje entendemos a beleza de que éramos pecadores, somos, Deus nos perdoou. Deus nos chama para trabalhar no seu reino, para investir as nossas finanças no seu reino, para que esse reino avance. Nós só conseguimos construir a escola que nós temos hoje com o seu dízimo, com a sua oferta, porque isso é um sonho. Nós só fazemos a sopa com os dízimos, com as ofertas. Nós só ajudamos quem precisa, pagando uma conta de água, uma conta de luz, dando uma cesta básica, com dinheiro, não cai do céu. Mas tudo isso é feito com o coração. Do mesmo jeito que eles tinham que ter gratidão, nós também temos que ter, irmãos. Porque estávamos perdidos no mundo das trevas, Ele nos resgatou e nos mostrou um lindo reino para que a gente trabalhe nesse reino e se envolva com Ele. Não somente com as nossas finanças, mas também com tudo que é nosso. Então nós vamos hoje voltar aos nossos dízimos e ofertas. Talvez você não esteja preparado para isso, porque você não sabia que ia voltar ao culto. Se você tiver, você doa. Se não, você faz isso na próxima semana. Organize isso com a diaconia, tá certo? Então nós vamos louvar a Deus, enquanto você pode compartilhar os seus dízimos e as suas ofertas. Depois nós vamos orar pelas crianças, para que elas possam ir para o Ministério da Infância, tá bom? Enquanto o grupo está louvando, nós vamos compartilhar os dízimos e as ofertas, em gratidão. Ao Senhor do Universo eu entrego o meu coração, pois a sua bondade concedeu-me perdão.
a Ele confiarei minha vida sem hesitação, pois com Ele já tenho a vitória nas mãos. E não há outro Deus assim como o Senhor, que se importa em curar a nossa dor. Nele sempre esperarei, o tempo que for, espero alcançarei, espero alcançarei. Ele é o sol da justiça, sua luz ilumina o meu ser. Está toda a glória, toda a honra e poder. Não há bem algum em mim, mas Ele me dá tanto valor. Tudo quanto lhe peço, Ele faz por amor. Não há outro Deus assim como o Senhor, que se importa em curar a nossa dor. Nele sempre esperarei, o tempo que for, que espero alcançarei, que espero alcançarei. Com sua mão nos sustenta, sua palavra alimenta. Outro Deus assim como o Senhor, que se importa em curar a nossa dor. Nele sempre esperarei, o tempo que for, que espero alcançarei. Não há outro Deus assim como o Senhor, que se importa em curar a nossa dor. Nele sempre esperarei, o tempo que for, que espero alcançarei, que espero alcançarei, que espero alcançarei, que espero alcançarei. Vamos orar, irmãos, incluir também as crianças. Depois que a gente orar, as crianças podem se dirigir para a salinha do Ministério Infantil. Pai, obrigado pela oportunidade, saúde e trabalho que o Senhor nos tem dado. O pão na mesa, o salário no final do mês, a oportunidade de manter a nossa casa, manter os nossos bens, avançar nisso. E também a oportunidade de compartilhar o que é nosso, Pai, com o outro, para o avanço do reino, para o crescimento da igreja, para a melhoria daquilo que nós usamos e que os nossos filhos também usam, para quando alguém houver necessidade, a gente ter como suprir, que o nosso coração seja sempre grato a Ti, Senhor, por isso. Conserta a nossa alma, o nosso coração, que a gente não se apaixone por nada que é material, mas que a gente domine tudo e use tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos orar, Senhor, nesse momento, interceder pelos nossos filhos, clamar por eles, Senhor. Guarda os nossos filhos do mal, Pai. Guarda os nossos filhos desse mundo tenebroso. Guarda os nossos filhos desses ensinamentos malignos, mas que eles aprendam a Tua palavra, não somente aqui na igreja, Senhor, mas também em casa, no culto familiar, na oração com o pai, com a mãe, e no ensinamento que é todo dia, com o testemunho dos pais, para que quando eles forem adultos, eles não se desviem desse evangelho da salvação, Senhor. Protege os nossos meninos desse mal, que eles cresçam aprendendo que menino é menino e menina é menina, porque foi assim que o Senhor criou homem e mulher. O que passar disso
são produções do nosso coração caído. É a nossa oração, no nome de Cristo. Amém. Eu vou na paz, crianças. Chegamos no momento da edificação. Avisar para quem está ali na parte de fora que tem algumas cadeiras aqui dentro, né, já que as crianças vão sair. Vocês podem entrar, se quiser. Irmãos, a gente está estudando sequencialmente o Sermão do Monte. Estamos estudando o Sermão do Monte. Chegamos hoje no penúltimo sermão. Domingo que vem a gente termina todo o sermão. Mas vamos ver o que é que Jesus tem para nos ensinar hoje. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Do 15 ao 23. Jesus vai estar concluindo o sermão do monte. E nós também vamos concluir no próximo domingo. Mas hoje vamos ver o que é que Jesus tem para nos ensinar. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra, do 15 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de um pé de espinhos? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai, que já está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Pai, te louvamos pelo culto do dia do Senhor, pela oportunidade de sairmos de casa nessa noite chuvosa, mas estarmos com os nossos filhos no aconchego dos teus braços, porque nem só do pão vive o homem, Senhor. A gente não só se alimenta do pão, da alimentação material, mas a palavra de Deus nos diz, a tua palavra nos diz que nós também nos alimentamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós queremos nos alimentar essa noite, Senhor, da tua palavra. Aprender a viver nesses dias, ter discernimento espiritual de tudo que nos cerca, e sermos guardados e protegidos por Ti até aquele dia, Senhor. E que todo mundo que está aqui essa noite, ou que está ouvindo a Tua palavra, possa ouvir dos Teus lábios naquele dia, venham para mim, benditos do meu Pai. E que nenhum dos ouvintes ouça o que Jesus disse que vai dizer para aqueles que não são Teus ouvintes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nos ajuda a ouvir a Tua palavra, e sermos praticantes dela, Senhor. É a nossa oração nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a gente está estudando o Sermão do Monte. Na última mensagem, que foi do versículo 13 ao versículo 14, nós vimos nesse texto, se você está ouvindo isso pela primeira vez, que a gente está fazendo uma sequência, está no canal da igreja, você pode acompanhar todo o estudo do Sermão do Monte, até do domingo que vem, está lá na sequência, só é você pesquisar pelas datas.
Na última mensagem que a gente viu, que foi do verso 13 ao verso 14, Jesus nos ensinou que existem 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. 2 portas. Ele disse que tem uma porta estreita, estreitíssima, que não dá para entrar com bolsa e com bagagem, só cabe você na porta. E existe uma porta larga, onde você entra com tudo, leva tudo e ninguém se preocupa com o que você é ou faz. E ele também disse que existem não somente 2 portas, mas 2 caminhos. Porque você passa pela porta estreita e continua andando pelo caminho que é estreito. E quem passa pela porta larga, continua andando pela porta larga. E o final dessas portas e desses caminhos são o destino de todo mundo. E ele disse que tem 2 destinos, um da vida eterna e um da perdição eterna. Quem entra pela porta está no caminho. Quem vai pela porta larga está perdido, segundo Jesus. Na sequência, que é o texto que a gente está lendo, Jesus fará uma advertência agora para aqueles que estão na porta e passaram pelo caminho. Aí você pergunta, mas pastor, quem são esses? Quem são os que passaram pela porta estreita e estão no caminho apertado? São todos os pecadores que se arrependeram dos seus pecados e estão em Cristo. Então, se você é um pecador, que reconheceu em um momento da história que você é e que você precisa de um Salvador, nesse momento, Ele colocou você na porta e colocou você no caminho, que é estreito. Então, é para esses que Jesus está falando. Para quem entrou pela porta, para quem já está no caminho. E qual foi a sua advertência para esses? Por que eu estou enfatizando para esses? Porque quem está na porta larga não tem esse tipo de preocupação de quem está na porta estreita. A porta larga cabe tudo, ninguém se preocupa com outra coisa, não tem tempo para Deus, não tem tempo para reflexão. As reflexões são outras, não há nenhum tipo de reflexão espiritual para aqueles que estão na porta larga e no caminho largo. Mas para quem está na porta estreita, tem reflexões, ponderações no caminho. Qual é a advertência para eles? É que eles não podem andar desapercebidos no caminho da jornada. Eles precisam estar atentos, porque existem inimigos que vão tentar arrancar você desse caminho estreito que conduz à salvação. E a Bíblia fala de diversos inimigos. Um desses inimigos, que é o texto que nós lemos, Jesus chamou de falsos profetas. Então Jesus está falando para uma multidão de gente, discípulos dele, falou do caminho e diz, olha, você que está no caminho, não ande vacilando, tenha percepção, me conheça para conhecer quem vem em meu nome, porque você pode ser conduzido no caminho por falsos profetas, e nós precisamos estar atentos a eles. Nunca faltou eles, e nunca vai faltar até o último dia. Jesus inicia a sua advertência no versículo 15, dizendo, acautelai-vos dos falsos profetas. Está aí, acompanhe, não fez sua Bíblia, por favor. Primeira frase aí, até a vírgula, acautelai-vos dos falsos profetas. Antes de você entender o que é acautelai-vos, precisamos entender o que é um profeta. Você precisa saber o que é um profeta verdadeiro para identificar o falso. Um verdadeiro profeta, biblicamente falando, ele é um porta-voz de Deus. Ele foi comissionado por Deus para levar a sua mensagem. Deus é eterno, irmãos. Nós não suportaríamos ouvir a voz de Deus. Por isso que Deus chamou gente para falar com gente. Deus chamou pessoas para falar com pessoas, na linguagem das pessoas, mas vindo em nome de Deus. Quando Deus falou com o povo no Egito, ou na saída do Egito, e foi uma fala extremamente, eu não vou usar a palavra fraca, Deus usou meios simples para mostrar quem Ele era, porque
O meio que Deus usou foi uma montanha, o povo estava embaixo da montanha, uma nuvem escura sobre a montanha, relâmpagos e trovões, e o povo embaixo. O que é um relâmpago para Deus? Nada. O que é um trovão para Deus? Nada. Mas o povo viu aquilo, ficou com medo e disse a Moisés: Moisés, fala tu com a gente, não queremos ouvir a voz de Deus para a gente não morrer. E foi somente relâmpagos e trovões, que não expressam quem Deus é. Então Deus sempre se revelou com gente pós-pecado, porque quando você lê Gênesis, o texto diz que Deus se relacionava com Adão e Eva assim na maior intimidade, seria assim conosco, será assim no céu, mas depois que o pecado entrou, a nossa carne não suporta ouvir a voz do próprio Deus, e aí ele levantou profetas. Existiam profetas no Velho Testamento, homens simples, pessoas simples que Deus levantava em um momento da história para falar à sua nação, para falar aos reis. Existiram profetas no Velho Testamento, existiram profetas no Novo Testamento e existem profetas hoje. Agora, os profetas, irmãos, não são aqueles que ficam adivinhando o futuro. Profeta não é aquele que fica adivinhando o seu futuro. Como a gente gosta tanto de ir para locais que as pessoas digam sobre o meu futuro. Crente ama isso. Crente ama saber o futuro. E quer assim, muito rápido. Eu conheci um jovem que tinha... A mãe dele ia para certas igrejas e chegava perto da pessoa e dizia: o que é que Deus tem para mim hoje? A pessoa nada. Ela... Aí procurava outra. E aí, Deus tem o que para mim hoje? Aí ele disse: mãe, tenha vergonha, mãe. Pare com isso, vai ler a Bíblia. Mas ficava atrás de pessoas chamadas, em certos ciclos, profetas, achando que profetas são aqueles que ficam adivinhando o futuro, um horóscopo cristão. Não é isso, irmãos. Por que não é isso? A profecia no Novo Testamento, segundo Paulo, ela edifica, consola e exorta. 1 Coríntios capítulo 14. A profecia, ela edifica. O que é edificar? É construir. Quando você aprende alguma coisa, Deus está construindo algo dentro de você. Sabe quando é que você pode dizer assim: poxa, hoje eu fui edificado no culto? Quando você entende o que se prega, quando você vai para uma aula, que você entende a aula, você pode sair do culto dizendo: hoje eu fui edificado, porque edificação é construção. Então, a profecia edifica, consola e exorta. Quando é que isso acontece no momento de culto? No momento da pregação. Quando eu estou pregando, ou qualquer pessoa está pregando, Deus consola, exorta e edifica. Então a profecia do Novo Testamento é a pregação da palavra ou o ensino da palavra. Isso é profecia do Novo Testamento. E esses são os profetas. Quem é profeta hoje? Todo homem e mulher que é fiel no estudo e na exposição da palavra. Quem prega fielmente, quem ensina fielmente, baseado na palavra de Deus, é chamado no Novo Testamento de profeta. Então, profeta não é aquele que fica adivinhando o futuro. Não é isso. Então, você já sabe o que é profeta. Mas também existem os falsos profetas. Por isso que Jesus disse: acautelem-se deles. Acautelar pode ser traduzido por mantenha sua mente fora de. Ou seja, estejam atentos, mantenham suas mentes e seus pensamentos longe deles. Não permita que o seu coração e sua mente seja enganada pelo discurso dos falsos profetas. Isso é acautelar-se. E de quem é essa responsabilidade? Sua. É minha responsabilidade. Acautelar minha mente e analisar tudo o que dizem em nome de Deus. Qual o problema dos nossos dias? A gente não conhece a Bíblia e acha que todo mundo que vem em nome de Deus é um homem de Deus ou é um profeta. Não. Não é. Para que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus e profeta, verdadeiramente ele tem que ensinar o que a Bíblia ensina. Por que eu devo me acautelar ou estar atento? Jesus diz:
Porque eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores. Ou seja, eles não são o que aparentam. Eles são fingidos hipócritas. Não pense que o falso profeta vai se parecer com o falso profeta. Ele não se parece com o falso. Ele se parece com o verdadeiro, mas é falso. Porque ele vem em roupa de ovelha, mas é um ladrão, é um roubador, é um inimigo de Cristo. Não foi chamado por Cristo, não foi levantado por Cristo, não é pastor de Cristo. Mas para identificar não é tão fácil. Você vai precisar de um discernimento, de um conhecimento. Tem algo que Jesus vai dizer que vai ser fácil de você identificá-los. Precisamos tomar cuidado. Eles não são o que parecem, eles são fingidos e são hipócritas. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos, as epístolas, as cartas que foram escritas e até o livro de Apocalipse estão repletos de exemplos dos falsos profetas, irmãos. O maior inimigo da igreja depois da vinda de Cristo foram os falsos ensinos com os falsos profetas. Essa foi a maior perturbação na igreja de Cristo, sempre foi. Os inimigos de Cristo, relativamente, não eram as pessoas do mundo, os não convertidos, nunca foi eles. Os maiores inimigos da igreja foram os falsos profetas que introduziam no seio da igreja falsos ensinos, tentando desconstruir o ensino verdadeiro sobre Jesus e sobre a salvação. E o Novo Testamento está repleto de textos que falam sobre eles. E eu vou citar alguns, não precisa você abrir. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não se engane, as más conversações corrompem. Paulo não está falando de conselho de quem é do mundo nesse texto, não. Se aplica? Se aplica. Quem é do mundo pode me dar um mau conselho e eu ouvir e desobedecer a Deus? Pode ser. Mas Paulo está dizendo que as más conversações aqui eram ensinos dos falsos profetas. E o que eles estavam ensinando? Que a ressurreição não existe. Que Jesus não ressuscitou. Parecia que ele tinha ressuscitado, mas ele não ressuscitou. Aí Paulo, ao saber disso, escreve a carta aos Coríntios, dizendo: se a ressurreição não existe, vamos comer, beber e morrer. Porque a ressurreição é o centro da obra de Cristo, que ele morreu e ressuscitou, garantindo para mim que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então, se ela não existe, vamos fazer como o mundo: comer, beber, se divertir e esperar a morte chegar. Aí depois disso, Paulo disse: não se enganem com eles. As más conversações deles vai corromper o ensino de vocês. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias muitos vão abandonar a fé para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. A característica dos últimos dias é que muita gente vai abandonar a fé verdadeira para seguir ensinamentos de demônios, Paulo diz. E onde esses demônios estarão? Nos púlpitos. Como esses demônios serão chamados? Pastores, apóstolos, levitas, ministros. Eles serão assim. Eles vão estar dentro, irmão, não vão estar fora, conduzindo pessoas para fora. Eles vão estar dentro, enganando pessoas de dentro. Como aconteceu em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando Jesus recrimina a igreja de Tiatira. Foi o que Jesus disse para aquela igreja: tenho, porém, contra ti, veja, preste atenção, Jesus falando para aquela igreja: tenho algo contra vocês. Vocês estão tolerando, suportando uma mulher que eu chamo ela de Jezabel. O nome dela não era Jezabel e nós não sabemos o nome dela, mas Jesus chama ela de Jezabel, por conta da Jezabel do Velho Testamento. Vocês estão tolerando Jezabel, porque ela se declara profetiza, mas ela não é. E ela ensina
e seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Havia templos, que havia culto nesses templos, e os deuses eram adorados através do sexo. Então tinham mulheres que eram chamadas de profetisas cultuais, e os homens iam no templo adorar esses deuses e praticar sexo com essas mulheres. E a igreja estava dentro desse contexto. E possivelmente essa profetisa estava dizendo, isso é cultura, não tem problema, sempre foi assim em nossa cidade. Deus não se preocupa com isso, vá lá. Estava conduzindo os homens a esse caminho, e Jesus diz, dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu, eu vou matar ela e os discípulos dela. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é Jesus. Jesus diz, eu vou matar essa mulher. Perdão, ele não disse isso. Ele disse, eu vou colocar ela de cama e matar os seus filhos. Ele disse que vai matar os discípulos dela, mas vai colocar ela de cama. Porque ela não estava pecando sozinha. Não era ela que ia para o templo. Ela estava ensinando para a igreja, pode ir, não tem problema. Aí é bater de frente com o santo. Porque Jesus diz que é melhor você colocar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no Capibaribe, do que você conduzir uma ovelha dele a um caminho errado. E essa mulher estava fazendo isso. Os falsos profetas sempre foram uma das armas de Satanás contra a igreja de Cristo. Eles são representantes do poder das trevas, disfarçado de anjos de luz. Eles vão continuar cercando a igreja de Cristo até os últimos dias. Eles não vão cessar. Eles estão aí. E Pedro diz que o juízo deles vem a galope, vai chegar. O juízo deles vai chegar, como Jesus vai nos ensinar aqui. Mas não chegou ainda. Deus ainda permite a atuação deles. Eles estão atuando, e bem atuantes. Uma das armas que eles usam, ele vai dizer a você o que você deseja ouvir. Uma das características dos falsos profetas é dizer a você o que você quer ouvir. Sexo antes do casamento é um tabu do passado, não é um problema hoje, como muitos dizem. Intitulados pastores e mestres. Deus é amor. E aceita tudo o que você faz, porque é esse Deus que o mundo criou aí. Deus é amor. E quando eles dizem que Deus é amor, é que Deus suporta tudo, e tudo você pode fazer porque Ele é amor. Agora, eles mesmos não amam assim, porque eles corrigem os filhos, se separam porque o marido não é como ela queria, né? Eles estabelecem práticas, mesmo no amor, de que, olha, isso é errado, eu não quero que você faça isso, vou castigar você, mas eles aplicam em Deus o que eles não fazem neles mesmos. Um Deus que suporta tudo e que pode vir de qualquer jeito. Esse não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, a porta larga não é com Ele. Então, Ele vai dizer o que você quer ouvir. Ele vai transformar você no centro, vai botar você no centro do culto. Ele vai cantar músicas para você, Ele vai pregar tudo para você, como se você fosse a coisa mais importante do culto. Nessas igrejas, o culto deixou de ser teocêntrico, Deus no centro, para ser um culto humanista, o homem no centro. As músicas são cantadas para o homem, do homem para o homem, e as mensagens é do homem para o homem, somente. Existe até uma nova nomenclatura para certos pastores, que é o pastor coach. Eu nem sabia o que era isso. Pastor coach? Eu vou pesquisar. Primeiro eu vi ele de calça apertada. Eles gostam de uma calça apertada. Amor, cuidado. Não usam púlpito, é uma história danada, irmão. E eu fui pesquisar o que é coach. Pastor coach. Aí eu pesquisei. Coach é um profissional que trabalha com desenvolvimento da pessoa e do profissional. Eles são contratados por empresas para dar palestras motivacionais. Veja, isso é um coach. São pessoas que trabalham com empresas, dando palestras motivacionais. Como é que tem pastor que é coach? Não combina.
Porque o pastor não vai trazer mensagens motivacionais para você. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é arrependa-se, porque chegou o reino de Deus, segundo Jesus. A mensagem do Evangelho é: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Agora, claro, irmãos, tem amor, claro. Tem um Espírito que nos conduz, tem um Deus que nos consola, tem um Deus que nos... Tudo isso está dentro do pacote, mas a mensagem não é somente essa, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. E eles usam a palavra, mas não usam a palavra da maneira correta. Por exemplo, eu recebi um pequeno áudio esses dias de um desses pastores que dizia o seguinte, usando Noé. Noé construiu a arca, você também deve construir a sua vida. Mas houve um momento que Noé abandonou a arca. Mesmo amando a arca, a Bíblia não diz que Noé amava a arca. Mesmo amando a arca, teve um momento que ele teve que deixar para trás o que ele amava. O relato bíblico de que Noé deixou a arca não foi com essa intenção. Moisés não disse que Noé deixou a arca por isso. Por que Noé deixou a arca, irmãos? Hein, irmãos? Porque a água baixou. A arca cumpriu o seu papel e ele agora teria que dar continuidade à vida fora da arca. Aí eu disse ao meu amigo, até assim a lei se prega. Porque é assim que a lei se prega, quando a gente faz culto em casa, que eu pergunto a ela vem com essas explicações assim. Porque se é assim, irmãos, pega um texto e usa ele da maneira que quer, não. Um profeta não pode usar o texto à sua maneira. O profeta tem que pregar do jeito que o texto está. E tentar se aproximar ao máximo da intenção do autor. O que Moisés quis dizer com isso? Eu tenho que me aproximar ao máximo dessa intenção e não ficar criando coisas. É assim que os falsos profetas fazem. Tome cuidado, porque ele vai dizer a você o que você quer ouvir. E aí Jesus vai prosseguir. A Igreja de Cristo, em todos os tempos, deve manter-se em guarda contra as distorções do uso da palavra. Isso é um perigo para as igrejas de Cristo. Jesus agora vai dizer como eu posso identificá-los, do verso 16 ao verso 20. Veja, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Eu vou explicar o que é isso. Assim também toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Até o 20. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, veja, pelos seus frutos, os frutos dos falsos profetas, vocês vão conhecer eles. Cristo diz que não se colhe uva de um pé de espinho, não tem como. Uva é uva, pé de espinho é pé de espinho. Cada um vai produzir o que é. E nem se colhe figos, que é uma fruta preciosa, ou era uma fruta muito preciosa, e não pode se produzir do mesmo pé de figo abrolhos, que é uma praga. Uma praga não produz frutos, uma praga destrói os frutos. Ou seja, o que o homem é no seu interior, ele vai expressar externamente em palavras e atitudes. Esse é o fruto. Como eu conheço um falso profeta? Ele vem com pele de ovelha, mas uma hora ele mostra quem é. Calvino diz uma coisa muito interessante sobre eles. Nada é mais difícil do que falsificar a virtude. Ninguém consegue falsificar o amor, a bondade e a verdade por muito tempo. Pode demorar, está vestido de pele de ovelha, mas uma hora ele mostra o fruto, aquilo que está no seu coração, porque aquilo que está no coração ninguém consegue esconder por muito tempo. Então ele pode enganar por um tempo, mas ele vai mostrar o fruto. E o que é o fruto? Para que eu possa identificá-lo. O fruto nós podemos traduzir por aquilo que eles ensinam e por aquilo que ele é. Então, se você quer identificar um falso profeta, veja como ele ensina a palavra, o temor, o zelo,
que ele tem com a palavra de Deus e com a vida dele. Porque ele deve pregar e viver. Eu não estou dizendo, irmãos, que os profetas não caiam, não pequem, não é isso. Eles pecam. Eles cometem coisas que até o diabo duvida. Mas se arrependem, lamentam por aquele pecado cometido e retornam ao caminho. Eles não abrem uma nova igreja. Quando foi descoberto o pecado pela comunidade, ele se submete à liderança. Porque ele tem uma liderança sobre ele para cuidar da vida espiritual dele. Como nós, como igreja presbiteriana, que temos diversos defeitos, mas o nosso sistema de governo é um dos melhores. Porque eu tenho liderança sobre a minha vida. Eu tenho pastores que cuidam de mim e me disciplinam se precisar. Eu não sou sozinho na igreja, eu não mando sozinho aqui, e o conselho não manda só aqui. O conselho cuida de mim, mas se eu estiver tendo muita onda, o conselho faz uma denúncia sobre mim, a um órgão que está sobre mim. E se eu me submeter, eu sou tratado. Mas se eu não me submeter, eu sou despojado do ministério, como alguns pastores foram. Porque pecaram, foi público, não quiseram se submeter, foram expulsos da igreja presbiteriana. Porque não quiseram ser tratados. Tratavam os membros, disciplinavam os membros, mas quando foi descoberto o pecado que cometia, não quis se submeter, foi expulso da igreja presbiteriana. Por causa do sistema de governo. O homem não pode ser dono da igreja, irmãos. O homem não pode sozinho dizer as regras. Tem que ter uma liderança sobre ele. Porque o homem é o homem. O homem é o homem. Então aquilo que eles vivem e aquilo que eles ensinam demonstra o fruto. Hoje, não quer ser tratado, abre uma igreja na esquina, da que ele fazia parte. Porque não quer reconhecer o pecado, a miséria e dizer, foi, eu fiz, me tratem, me ajudem, eu preciso de vocês. Porque nós somos igreja, nós somos um corpo, e eu pequei miseravelmente, como Davi o fez, e preciso ser tratado. E não dizer, não fiz nada, e sair para abrir uma outra igreja. Jesus finaliza o seu ensino, irmãos, e nós também, demonstrando que existem uns que falam e os que vivem. Antes de ler, eu queria dizer algo a você. Até o versículo 20, Cristo foi bem específico sobre os falsos profetas, mas daqui para frente ele vai fazer aplicações mais gerais, não somente aos falsos, mas também a você. Do 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, o dia do juízo, hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele divide naqueles que falam sobre Deus e aqueles que fazem o que Deus manda. Nós não podemos ser os que falam em Deus. Temos que ser os que falam em Deus e que fazemos o que Deus manda. Os que falam vão dizer, Senhor, Senhor. Veja a incoerência. Quando você diz que alguém é Senhor, você está reconhecendo a superioridade dele sobre você. Quando você diz que Cristo é Senhor, você está dizendo verdade, ele é Senhor. Ele é o Rei dos Reis, então você precisa obedecer o que o Rei dos Reis manda. Mas eles só declaram Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que o Senhor os ensinou para fazer. E no dia do juízo, ou seja, no dia da condenação, eles vão tentar argumentar com Jesus para não serem condenados. Eles vão dizer, mas nós profetizamos, nós expelimos demônios e fizemos diversos milagres. Eles fizeram mesmo. Eles pregaram, tiraram demônios, fizeram até curas e milagres. Por exemplo, Judas. Judas andou com Jesus, fez milagres, expeliu demônios, mas não era. Nunca foi. Aí tem duas respostas para isso. Satanás também faz milagres. 3.
Satanás também usa os seus servos. Existe a falsificação dos milagres e das curas, que é o que acontece em muitas igrejas hoje, neopentecostais. Muita falsificação. Cadeirantes que são contratados para ficar em determinado local no culto, para se levantar e serem curados de mentira. Tem essa falsificação, irmãos. E também tem aqueles que Deus usa para o bem do ouvinte, mas que não tem nada a ver com ele. Deus pode usar alguém e não ter nada com esse alguém, mas está usando esse alguém para o bem daqueles que estão ouvindo esse alguém fazer e falar, mas Deus não tem nada com eles. Eles que vão querer dizer, mas eu sou íntimo teu, porque quando eles dizem assim, nós curamos, profetizamos, expelhamos demônios, a gente é íntimo. E Cristo vai dizer, nunca vos conheci. Aí você pergunta, Cristo não conhecia eles? Você tem que entender o que é que significa conhecer. Conhecer é a mesma palavra usada para relações sexuais na Bíblia. O marido conheceu a sua esposa, ou seja, ele teve uma relação íntima. Formaram os dois uma só carne. Isso é conhecer na Bíblia. Aí eles vão tentar dizer, nós somos íntimos teus. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Vocês não são meus. Essa aplicação, irmãos, é para eles e para nós também. Não adianta apenas dizer Senhor, Senhor. Nós temos que fazer a vontade desse Senhor. E pedir graça a Deus, porque a gente não consegue fazer só. Ninguém consegue cumprir só. Precisamos pedir ajuda ao Senhor Jesus, para que a gente não apenas declare Senhor, Senhor, mas que a gente viva o que o Senhor mandou a gente viver. Porque Jesus disse a ele, eu não vos conheço, jamais os conheci. Afastem-se de mim, vocês que são obreiros da iniquidade. Obreiros da iniquidade é literalmente desprezadores da minha lei. Ou seja, vocês desprezaram a minha lei. Publicamente vocês faziam a minha vontade, mas nas escondidas vocês desobedeciam a minha vontade. Vocês são obreiros da iniquidade. O obreiro da iniquidade é aquele que não é aquele que pratica uma iniquidade como nós praticamos. Eles são obreiros da iniquidade. Eles fazem, é a vida deles, a prática da iniquidade. E quem é obreiro disso não é de Cristo. E Jesus vai dizer a ele, apartai-vos de mim, não vos conheço. Jesus declara que não conheceu esses homens nem por um instante. O que é que nós aprendemos, irmãos, com a meditação e o sermão de hoje? Precisamos ser crentes bereanos. E você lembra como eram os crentes de Bereia? Os crentes de Bereia são elogiados, porque enquanto Paulo estava pregando, eles estavam analisando para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo pregando e eles analisando para ver se as coisas eram de fato assim. Agora, para você analisar e saber se as coisas são de fato assim, você precisa conhecer a nossa única regra de fé e prática, porque se você não conhece, você vai ser conduzido pelos falsos profetas. Você não deve dizer amém a tudo que eu digo no púlpito, você deve analisar se o que eu digo, Jesus disse e ensinou para você depois dizer amém. Então precisamos ser crentes que conhecem para analisar o que dizem. Avaliar e não dizer amém a tudo. A gente vive numa época que você é criticado por criticá-los. Primeira coisa é essa. Só entra no reino dos céus quem fizer a vontade do Pai, Jesus disse. Eu preciso analisar e preciso fazer a vontade de Deus. Eles não fazem. Por último, terceira aplicação, cuidado. Porque nos últimos dias muitos vão abandonar a verdade para seguir as fantasias dos falsos profetas, como Paulo diz a Timóteo. Paulo diz, mais uma vez, que nos últimos dias muitos vão abandonar a fé, a sã doutrina, e a sã doutrina vai ser como coceira nos seus ouvidos.
Eles não vão querer ouvir a doutrina, o ensino bíblico. Eles vão se entregar às fábulas que são criadas pelos falsos profetas. Porque as fábulas são mais interessantes de ouvir do que a verdade do Evangelho. Então, cuidado com o seu coração. Porque o nosso coração ama as fábulas. Mas que você não seja esse que vai ter coceira ao ouvir a palavra. Mas que você esteja com a mente e o coração aberto, grato a Deus por ouvir a pregação fiel de Cristo. A conclusão é essa. Precisamos tomar cuidado com os falsos profetas e identificá-los pelos frutos, por aquilo que eles ensinam, não pela calça apertada, irmãos, é uma brincadeira, viu? Mas por aquilo que eles ensinam e por aquilo que eles vivem, mesmo com a calça apertada. Valorize sua igreja. Sua igreja é séria? Sua igreja é bíblica? Os professores ensinam a palavra? A infância da sua igreja ensina a palavra? O pastor da sua igreja ensina a palavra? Valorize a sua igreja. Identifique por 2 caminhos: fidelidade do púlpito, ceia e batismo. Você quer saber como uma igreja é? Veja como eles cultuam a Deus. O culto mostra muita coisa, irmãos, do que aquela igreja acredita. Culto não é um show. Culto não é um show. Culto é uma convocação solene de Deus com o seu povo. Como eles lidam com a ceia? O que é que eles ensinam sobre a ceia lá? Eles têm uma teologia da ceia? Ou você passou 10 anos lá, mas nunca ouviu sobre o significado da ceia, do batismo? Isso é doutrina, irmãos. Então valorize a sua igreja. Perfeita não vai ter. Se você achar uma igreja perfeita, saia de lá, porque você vai estragar. É você que vai estragar. Somos nós que estragamos, irmãos. Não tem igreja perfeita. Mas tem igreja santa, séria, que com as suas imperfeições caminha para a glória de Deus. Para a gente terminar, testemunho rápido. Como a igreja foi importante na minha vida, não como pastor, na época de pandemia. Vocês não sabem a importância, que era bom demais ter um grupo para conversar com o conselho, ouvir eles, conversar com pessoas. Meu Deus, eu não sou só no mundo, eu não tenho apenas a minha família de sangue, eu tenho uma enorme família, que não é somente PT, muitos irmãos na fé, e eu passei com eles, conversando com eles, ligando para mim. É maravilhoso ser igreja de Cristo. A gente precisa valorizar os nossos irmãos e a igreja séria, que não brinca com aquilo que não se brinca, né, irmãos? Não se brinca com a palavra, porque ela é o meio de salvação para os pecadores. Então a gente vai cantar a beleza da palavra, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Depois nós vamos orar e vamos terminar mais um culto. Aviso que no próximo domingo a gente termina o Sermão do Monte, Jesus conclui. Então não perca, tá bom? Não deixe de estar conosco ou acompanhando, se você não é daqui, pelo canal da Igreja Presbiteriana. Nós cantamos essa música e acho que ela conclui bem o que nós pregamos. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho.
desce em plena terra seca e nela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca e nela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus. E o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Jesus, que é a palavra de Deus, veio para transformar o nosso coração de pedra em uma terra que dá frutos e frutos e frutos. Nosso coração é árido, irmãos. Nosso coração é tão mau que a Bíblia retrata ele como um coração de pedra. E só Jesus pode transformar esse coração que é de pedra em um coração de carne, transformado pelo Evangelho. Que você não seja apenas ouvinte, mas que você deseje todo dia andar por essa porta. É estreita, por esse caminho que é apertado. Mas nunca se esqueça o nome dele, que é Emanuel, Deus conosco. O Deus que montou a tenda no meio do seu povo para dizer, e Deus cabe em tenda, irmãos? Não, é só para ensinar o povo. Eu estou aqui, no meio de vocês. O Deus que disse, para se relacionar comigo, leve um touro para frente do altar. E o sacerdote tem que matar esse touro. Vejam que culto é esse, irmãos, onde sangue era derramado, aspergido, sangue em todo lugar. O que Deus estava ensinando a ele, a gente já sabe. Tem um inocente morrendo no seu lugar. O que é que o touro tem a ver comigo? O que é que o bode ou a ovelha tem a ver comigo? Nada. Quem pecou não foi ele, foi eu. Mas era ele que era sacrificado. Foi Jesus que foi sacrificado em nosso lugar, para estar conosco até aquele dia. Como eu estou, às vezes se arrastando por ela, mas nela, nós vamos ouvir dele, irmãos, naquele dia: venham para mim, benditos do meu Pai, porque eu preparei um lugar para vocês morar comigo eternamente. Cláudio, tu ora? E eu dou a bênção apostólica no final. Santo Deus, queremos te agradecer por esse privilégio que temos de estarmos aqui aprendendo, te buscando, te adorando, ouvindo tua palavra, Senhor. E pedimos que
possamos pôr em prática tudo quanto aprendemos aqui, tudo quanto ouvimos aqui, Senhor, que a Tua palavra faça morada em nossos corações. Amém. E que possamos praticá-la, Senhor, em nossas vidas, verdadeiramente, Senhor. Se faz presente em nossas vidas durante toda essa semana, que possamos, Senhor, fazer o nosso culto, te buscar durante toda essa semana, que não venhamos esperar o próximo domingo para estudar, para ouvir, para te louvar, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, nos leve em paz para os nossos lares. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que te oramos. Amém. Que a graça e a paz de Jesus, o amor de Deus, o Deus que é eterno, esteja sobre você, sobre a sua família, sobre o teu relacionamento, sobre a tua família. Que a graça de Deus repouse sobre a tua casa, sobre o crescimento dos nossos filhos, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: amém. Vá na paz. Boa semana. Vá para casa, viu? Não fique aglomerando, não. Bota a máscara direita e vá-se embora. Em nome de Jesus.